Essa primeira aula, como eu já disse a vocês, é para apontar a relação entre as instituições e o desenvolvimento econômico. O que eu pretendo com essa aula é começar a convencer vocês a respeito da... Agora tá ficando... Vamos ver se com bastante gente, diminui um pouco, se a gente abre um pouquinho, daí... Vou dar uma aumentada lá. Tudo bem, vocês que sabem. Eu estou começando a ficar contigo. Né? Só de não ter perdido. Enfim, que as instituições são importantes para o desenvolvimento. Ah, esqueci de pôr um negócio. Bom, então, esse texto é de autoria do Acemoglu, do Robinson e do Johnson. O Acemoglu, ele é turco, fez o PhD dele na London School e é professor no MIT já desde 1910. Eu tentei pôr as últimas publicações dele, para vocês terem uma noção da produtividade dele, né? E da abrangência dos interesses que ele fez, né? E eu só consegui, de um jeito que desse para ler, né? Até dezembro de 2004. Vocês podem ver aqui, tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 textos que estão já aceitos, né? Quando eles colocam um forthcoming, é porque já está aceito, tá? E eu consegui, já tem 2, 3, 4 que já são desse ano, já publicados, enfim. Mas é uma coisa impressionante a produtividade desse professor. Agora, um pouco dá para entender olhando justamente essa bibliografia dele. Não tem um texto que não tenha, no mínimo, 3 autores. Tá certo? Então, ele deve ter um monte de orientando, bota os orientandos para trabalhar, e vai publicar com a supervisão dele. Mas é uma produção em série de artigos, como vocês podem ver, e tem muita coisa boa. Tem coisas mais ou menos, mas tem muitas coisas boas. Especialmente esse que nós vamos discutir hoje, é um artigo que deve ter um dos índices de citação maiores dos últimos anos. É um artigo que é amplamente citado, foi amplamente discutido, ele foi amplamente criticado e ele é amplamente usado. Então, ele é realmente um artigo de impacto, né? Isso é o que ele pode considerar um artigo de impacto. E ele, e mais principalmente esses dois, tem outras coisas nessa linha também que são importantes. Então, o artigo, na verdade, é um relatório do National Bureau of Economic Research, que é o NBER. Vocês podem pegar, eu acho que até tem no programa, mas vocês podem pegar direto, que isso daqui é livre. Não precisa nem estar aqui dentro da universidade. É livre, vocês podem baixar direto. E ele é composto de 3 partes. Na primeira parte, eles apresentam o que eles chamam de argumento teórico, que é o que nós vamos discutir. Na segunda parte, eles fazem o que eles chamam de análise histórica, que na verdade é uma análise de casos, tá? Onde eles meio que contam a história de algumas experiências de desenvolvimento econômico. E na última parte, eles fazem um exercício econométrico, onde eles tentam avaliar a importância das instituições, ou da qualidade das instituições sobre o desenvolvimento econômico. Essa última parte do trabalho deles é que foi a parte que teve mais impacto, né?
porque eles de fato conseguiram fazer uma estimação de como que o passado, né, as instituições passadas afetariam o desenvolvimento econômico hoje. Mas a forma como eles conseguiram fazer isso foi extremamente criticada por muitas pessoas. Mas nós não vamos entrar nessa parte. Nós vamos ficar só apesar de criticada, é citado e é usado por todo mundo. Tá? Nós vamos ficar só na parte do argumento teórico. Então, a questão que eles estão preocupados com ela é uma questão que é recorrente nos textos de economia institucional e, obviamente, nos textos de desenvolvimento econômico. Né? Por que alguns países são tão mais pobres do que outros? Ou o que determina essa diferença? Por que os países não seguem trajetórias semelhantes? Né? Por que, por exemplo, a Argentina, que até o final do século XIX era muito mais rica que o Brasil, e era quase tão rica quanto os Estados Unidos, já tinha sido mais rica que os Estados Unidos, meados do século XIX, a Argentina era muito mais rica que os Estados Unidos per capita. Deixou de ser, ficou equiparada no final do século XIX. Entra no século XX, o que acontece? Os Estados Unidos deslancha e a Argentina, na verdade, quase que vem para trás e vai convergindo com o Brasil. Né? E hoje em dia nós estamos muito mais próximos da Argentina do que nós fomos no passado. Né? Por que a África não cresce? Né? Por que o Japão cresceu? Por que a Irlanda cresceu? Né? Por que as trajetórias são tão diversas? Porque pela teoria neoclássica, que é como a gente já discutiu aqui, é uma teoria geral, deveria haver um caminho único, certo? Defasagens, tudo bem. Alguns países, os países do Novo Mundo, foram descobertos pelos europeus no século XVI, começa a ser, de fato, colonizar no século XVII, e então eles começam defasadamente. Né? Algumas economias saíram na frente, a Inglaterra, a França, algumas saíram na frente. Muitas saíram juntas quase na frente, como a Rússia saiu muito próximo, né? Começou um processo de desenvolvimento muito próximo do Japão, da coisa, e depois ficou para trás também. Né? Então, por que a defasagem seria esperada? Mas não a trajetória diferente. Né? Seria de se supor, pela teoria neoclássica, que, uma vez dado início a um processo de desenvolvimento, esse processo transcorresse da mesma forma que ele transcorreu em outros lugares. A outra evidência empírica histórica que existe é que os vários países, tá certo? Tomando-se apenas aqueles que se desenvolveram, que se transformaram em economias de alta produtividade, tá certo? Comparando-se esses países, observa-se padrões de desenvolvimento muito diferentes. Tá certo? O desenvolvimento do Japão é muito diferente o processo do desenvolvimento do Japão foi diferente do processo do desenvolvimento da China, que é diferente, que não chegou lá ainda, mas que cresceu demais até hoje, né? Fora de qualquer padrão conhecido até então. Diferente dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra, cada um tem o seu padrão, né? São padrões históricos. Né? Então, a questão básica, na verdade é da economia institucional, é essa. Por que essas trajetórias são diferentes? E essa questão, ela ganhou importância, principalmente na década de 80, por duas razões, que na verdade é uma só. Né? São dois fenômenos que têm a mesma base, que é o chamado fim do estado de bem-estar social, por um lado, né? E o fim do socialismo real, por outro lado. Né? Que são dois processos completamente diferentes, né? Porque um era do terceiro mundo, era o tal do terceiro mundo, e o outro era o segundo mundo. Mas o que acontece é que, o que aconteceu, né, na década de 80, principalmente, é que a trajetória histórica econômica do mundo levou a esses dois resultados. Né? Os países passaram a buscar privatização, redução do Estado, isso os capitalistas, né? Tanto os desenvolvidos quanto os menos desenvolvidos. E no mundo socialista, a transição, né, do socialismo para o capitalismo, que aconteceu principalmente no leste europeu. O que aconteceu nesses processos?
Os economistas, principalmente os formados na tradição neoclássica, achavam que, bom, é só o Estado sair que o mercado resolve o problema. E muitas circunstâncias, como da Polônia, da Bolívia, essa foi a recomendação explícita, principalmente do Banco Mundial, do FMI, e o que aconteceu foi um estrondoso fracasso, né? Porque o mercado, como a gente já discutiu aqui, o mercado ele não é um produto da natureza, ele é um produto da ação humana, né? Ele depende das pessoas e depende de como que as pessoas se organizam e se entrosam para produzir os resultados, né? Esses fracassos todos, e também os vários fracassos de tentativa de desenvolvimento da África, principalmente, mas também da América Latina e de alguns países da Ásia, né, levaram esses economistas, principalmente esses que trabalham nessas agências de fomento, e aí não só o Banco Mundial, o Banco Interamericano, mas também as organizações nacionais de doação de recursos para o desenvolvimento. Tem uma muito importante da Anitas na Dinamarca, mas quase todos os países ricos têm as suas organizações dessa natureza, né? A repensarem o modelo de processo de desenvolvimento que eles tinham na cabeça, de que era só o Estado sair que o mercado resolvia o problema, né? E percebeu-se que as situações, as circunstâncias nacionais eram muito diferentes umas das outras. E que o processo de desenvolvimento, ele precisaria levar em consideração essas peculiaridades nacionais para poder almejar ser bem-sucedido. Tá? E foi aí, então, que a academia, né, no geral, se voltou para esses autores que a gente vai estar. Eles já estavam escrevendo, né? O Coase está escrevendo desde 1937, o Williams e o North estão escrevendo desde da década de 70, né? O Nelson Winter, a mesma coisa, da década de 70. Eles estavam escrevendo, eles estavam lá, fazendo a vida deles de acadêmico e pensando as coisas que eles pensavam, escrevendo. E, de repente, eles são chamados e eles são solicitados, tá certo, para dar palpite. E aí que eles começam a ter notoriedade, vamos dizer, e ser levados a sério, né? E aí que aparece, que essa questão começa a ser importante. Então, o que o Asimov, o Jones e o Ross estão fazendo aqui no início é simplesmente repetir, tá certo? O que já está no início, por exemplo, do livro do Douglas North, que nós vamos ler logo na sequência aqui, que é da década de 80. Eles citam o North, justamente, tá certo? Dizendo o seguinte: os fatores que foram listados, ou seja, inovação, economia de escala, educação, acumulação de capital, etc., não são as causas do crescimento. Tá? Eles são o crescimento, eles são o atestado de que o crescimento está acontecendo. Tá certo? Então, se você tem um nível alto de educação, se você tem uma acumulação de capital, porque você já está crescendo. Isso não é a causa do crescimento, né? A causa do crescimento, na verdade, na opinião deles, são as instituições. E é isso que eles vão tentar, com o argumento, de três formas, na verdade, no artigo, né? Com o argumento teórico, com os casos, estudo de casos, que eles dizem que é análise histórica, não é uma análise histórica, mas são casos históricos, né? E com a análise econométrica. Eles usam três métodos para corroborar essa afirmativa que eles fazem aqui no início. E aí, então, a gente entra no argumento deles, que é esse modelo conceitual que eles vão apresentar. Tá? Então, a primeira coisa que eles vão dizer, o que é o primeiro elo da cadeia que eles vão propor, é o seguinte: as instituições econômicas moldam os incentivos dos atores chaves, determinando o potencial de crescimento e a distribuição de recursos. Em primeiro lugar, o que são instituições econômicas? A primeira coisa que nós temos que homogeneizar o nosso entendimento, certo? Me deem exemplos de instituições econômicas. Já falamos sobre algumas na primeira aula. Mercado de propriedade. Mercado de propriedade. Mercado de direito de propriedade são instituições econômicas. O que mais? A política monetária. Política econômica, instituição econômica. O que mais? Ou órgãos
para incentivar a concorrência? CAD? O CAD. Defesa de concorrência. Hã? Defesa de concorrência. Ou não? É isso que eu estava esperando vocês falassem. Porque não é. O CAD não é. Vocês poderiam, da mesma forma que você falou do CAD, você poderia dizer que o Banco Central é uma instituição econômica. Certo? O Banco Central não é uma instituição econômica. Ele é político. E é também. Esse que é o problema. É uma coisa extremamente ambígua, essa definição. Mas uma coisa são as regras. Certo? Então, o direito de propriedade, a política econômica, certo? O mercado, são as regras de interação entre as pessoas. Né? Essas são as instituições, no entender do Douglas North, principalmente. O Banco Central, o governo brasileiro, o setor judiciário, a Secretaria da Receita Federal, certo? Todos esses órgãos são organizações. Então, o North, ele fala o seguinte: a gente pode comparar essa situação com um jogo qualquer. Né? Pode pegar um jogo de futebol, por exemplo. Aí, como é que a gente vai ver instituições e organizações num jogo? Para o North, o time são as organizações.